expressão do apóstolo Paulo, cumprimento esta igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes? Levante a sua mão para o Senhor. Maravilha! Eu estou muito feliz com o Senhor nesta noite. Eu estou crendo em milagres uma vez mais. Amém? Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Aproveitando o tempo, e eu fico muito feliz quando nós chegamos a uma igreja que é dado tempo para pregar. A gente tem viajado por alguns lugares deste Paraná e fora dele, e aí eles passam para a gente pregar 9h30, 9h40, e aí o povo olha assim para a cara da gente sem fé, mas aqui está todo mundo crendo que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? O povo já fica cansado, já cantaram demais, mas aqui é um trabalho de reavivamento. E não existe reavivamento sem a ministração da palavra de Deus. Bem, Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, e o versículo 34 até o verso 44. É uma leitura um tanto extensa, mas se faz necessário para uma melhor compreensão da ministração da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, e o verso 34 a seguir. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Que benção, né? Se fosse Filemão, talvez nós esperar mais um pouquinho, né? Mas Marcos está fácil, né, pastor? Aqui pertinho, vamos achar rapidinho. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já ia ficando muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia já está ficando tarde. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos pão. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tende? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães, os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes também por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Quantos querem agradecer a Deus por esse milagre na Bíblia? Esse é milagre, amém? Diga para o irmão e para a irmã que está do seu lado: sociedade indiferente. Mais forte: sociedade indiferente, mas um Jesus misericordioso. Oh, aleluia. Um Jesus misericordioso. Assente-se em nome do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Claudemir, a sua esposa, a pastora irmã Marli, seus filhos, por nos tolerarem ontem à noite, hoje de dia, né? Demos um pouquinho de trabalho a eles, mas que Deus possa os recompensar em nome do Senhor. Os obreiros desta igreja, o ministério feminino aqui de Tapejara, da Assembleia de Deus, onde nós tivemos aqui as irmãs da segunda igreja, hoje da primeira igreja, e a da terceira igreja ontem hoje, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas o fato é de que vocês estão de parabéns, porque é bom quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para compartilharmos, para confraternizarmos. E tudo isso perderia o valor se não tivesse um único objetivo, que é adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? O texto em que nós lemos
é bem conhecido da igreja. Acredito que inúmeras pessoas aqui já leram esse texto, talvez até pregaram. Mas a verdade é que nós vivemos uma sociedade hoje, o mundo em si, ele está perdendo o companheirismo, o amor, a misericórdia. Você já não vê mais isso nas pessoas. Não é verdade? Você já não vê. Antigamente, quando alguém passava por uma situação difícil, todos se lamentavam juntos, choravam juntos. Não é assim? E hoje não. Hoje as pessoas estão sofrendo e alguns não estão nem aí para a paçoca, igual dizem alguns. Um dia eu trabalho com venda, um dia eu cheguei na casa de um cliente e eu fiquei abismado de ver. Porque quando eu cheguei, era uma venda de móveis sob medida, e normalmente móveis sob medida dá um valor alto de venda. E quando eu cheguei era 7 horas da noite, e aí o rapaz me atendeu e falou: não liga não, porque acabou de falecer o Fred. E eu vi a moça chorando. Eu falei: meu Deus, deve ser primo, deve ser amigo, deve ser irmão. Eu falei assim, na maior inocência: mas quem é Fred? Fred é o nosso cachorrinho. Mas pelo desespero da moça, dava-se a entender que tinha perdido um irmão. E aí ela no telefone falando com o veterinário e providenciando até um sepultamento, enfeites, certidão de óbito, tudo certinho para o Fred. E eu saí de lá aquele dia escandalizado, porque as pessoas hoje, o mundo hoje, dá valor em animais e rejeita seres humanos. Mas o nosso Deus, que criou os animais, também nos criou, só que nós somos a coroa da criação. Deus nos tem como coroa da sua criação. A sociedade vai rejeitar o ser humano. A sociedade vai rejeitar a história, os problemas, os caos do ser humano. Todavia, existe um que ele olha para mim e para você e diz: você, os teus problemas, os teus caos, as tuas lutas, as tuas frustrações, os teus defeitos me pertencem. Deus não faz acepção de nós. E Jesus, nesse texto, ele dá um exemplo muito claro. E os discípulos aqui representam a sociedade indiferente. Veja bem, Jesus está com uma multidão. Já é final do dia. A Bíblia fala que eles estavam com fome. Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, olha essa multidão. O lugar é deserto. Primeira notícia que eles trazem para Jesus: o lugar é deserto. A sociedade, quando olha para o ser humano, ela cria desculpa, pastor Claudemir, para não poder ajudar. Assim como os discípulos daquele dia disseram: nós temos uma saída para dispensar esse povo. Vamos dizer para Jesus que o lugar é deserto. A sociedade cria desculpa. Mas olha o que Jesus faz. Jesus olha para a multidão, olha para o deserto e diz: dai-lhe voz de comer. Discípulos vieram, eles viram um deserto, eles viram uma multidão faminta e criaram uma desculpa. Jesus viu